acontecimentos, né? Tem que falar pouco, porque à tarde, está escuro já, quase. Né? E depois do Alexandre e do Horta, é melhor falar pouco, porque né, corro o risco de errar menos. Né? Mas eu acho que, de certa forma, o Alexandre começou colocando a questão da maneira que eu gostaria que a mesa considerasse, né? Que esse negócio de 4 em 4 anos é uma desculpa para a gente se reunir e falar sobre os assuntos, mas, na verdade, os problemas todos que foram colocados não podem ser endereçados para 4 anos, depois a gente confere, né? Você tem, às vezes, uma dimensão de urgência e de curto prazo, por exemplo, lá no setor elétrico, né? Que até chama bastante atenção, mas todas as decisões, todos os processos, eles têm uma perspectiva bem mais larga do que essa, né? Talvez uma palavra que não apareceu aqui hoje, não lembro de ter escutado, mas que está presente, está muito presente agora na introdução do Alexandre, é a ideia de transição, né? É a ideia de que a cara que isso vai ter daqui a 40 anos é diferente da de hoje, né? Então, o que você está fazendo não é para 4 anos, é nessa direção, né? E aí, eu vou ficar no terreno do bio, né? E aí, a minha preocupação, o Alexandre chegou a tocar esse ponto, mas a minha preocupação com uma ideia de recuperação do setor, que é lhe dar preço, né, para que recupere a rentabilidade das empresas, né, é uma preocupação de que isso é necessário, mas não é suficiente, né, porque isso não endereça as questões ao longo do tempo, né? E não endereça mesmo as questões que têm a ver hoje com a utilização da biomassa, né? Eu tenho cada vez mais evitado de falar em biocombustíveis, né? Eu acho que o que existe é a biomassa como um recurso importante, que vai ser importante ao longo do século, né? Cuja utilização tem que ter uma lógica, né, integrada, uma lógica de aproveitamento de recursos, uma lógica que talvez a palavra bioeconomia esteja melhor do que ficar falando em biocombustíveis, ou em químicos, ou em bagaço, ou em energia, né? Essa é a ideia que eu acho que tem que ser incorporada, né? Essa ideia significa que recuperar o setor, recuperar a rentabilidade. Aliás, eu fiquei um pouquinho preocupado com a história de usineiro, porque Petrobras não é bem usineiro, né? Shell, que está na raiz, lá não é usineiro. BP não é usineiro. Odebrecht também não é usineiro. Não sei muito onde eles estão, ou cada vez estão menos. O setor tem uma cara diferente, né? Mas, de qualquer maneira, a agenda que eu coloco é uma agenda que tem que ter uma presença na inovação muito importante, né? E acho que a política brasileira de biocombustíveis, ela não tem, ou de utilização da biomassa, né? Nesse sentido, a cana é mais importante que o etanol, embora o etanol tenha uma importância muito grande, né? Ela não toca nesse ponto, né? Está escrito ali, não está vendo mais, né? Passou o biodiesel de 5 para 7. Né? Então, são medidas que vão gerar um mercado, mas não tem nenhuma contrapartida, não tem nenhuma dimensão de como é que vão ser esses 7%, se vão ter que melhorar nisso, se vai ter que melhorar naquilo, né? Tem uma parte de biocombustíveis que é no Ministério das Minas e Energia, né? Não é inovação, né? A inovação está um pouquinho no MCTI, um pouquinho no desenvolvimento via BNDES, né? Se você olhar, por exemplo, o padrão americano, né, o Departamento de Energia, né, ele cuida fortemente da inovação, né? Aliás, alguém disse outro dia que não consegue achar nenhum país desenvolvido tecnologicamente que tenha Ministério da Ciência, Tecnologia e da Inovação, né? Faz sentido, né? Porque ter o Ministério da Ciência, Tecnologia e da Inovação significa que isso não faz parte da agenda da energia, da agenda da indústria automobilística, da agenda das diversas indústrias, né? Então, essa sintonia, essa separação, né? Acho que essa é a agenda importante, né? No que se refere à utilização da biomassa, tem saído estudos bastante interessantes, né? Além
da discussão em torno dos problemas do etanol, né? O BNDES fez um estudo sobre diversificação da indústria química, onde os renováveis apareceram de maneira forte, né? O Ministério da Desenvolvimento e Indústria fez um estudo sobre a agenda tecnológica setorial, identificando uma série de coisas. Quer dizer, então isso crescentemente está sendo colocado na mesa, né? Mas eu acho que o que eu vejo como agenda é uma agenda que, né, primeiro, enxergue que tem um processo que é um processo de transição sistêmica, né? Então leve em conta essas dimensões todas, né? E que incorpore essa ideia de inovação, né? O setor de etanol, o progresso é fantástico nos 30 anos, né, dos anos 70 até a metade agora da década de 2000, né? Mas você tem que buscar aí uma transformação que tem uma dimensão um pouco mais ampla, né? Um pouco mais ampla. E até a ideia recente, né, desse ano de choradeira e de reclamação aí, que o Horta colocou enfaticamente, né? Você tem a partida da primeira unidade de etanol 2G baseado na palha, né, pela Grambio, né? Acho que isso simboliza, eu queria encerrar com essa ideia, isso simboliza essa passagem, né? Porque fazer etanol da palha, ou fazer etanol do resíduo agrícola, ou do resíduo florestal, ou de que material seja, né, representa uma passagem que vai nessa direção, né? Que vai nessa direção onde você passa a fazer açúcar tirado do material lignocelulósico, né? Então, tudo que tem celulose passa a ser uma fonte de açúcar. Fazer o etanol de segunda geração significa que você adquire essa capacidade, você utiliza processos mais complexos, utiliza levedura diferente, utiliza enzimas e trabalha num processo mais complexo, né? Você, inclusive, pensa em outras matérias-primas. A própria Grambio tem um projeto de desenvolver uma cana, diferente da cana que dá muito açúcar, uma cana que dá muita biomassa, né? Chamada cana-energia. Então, todo esse processo, eu acho que ele simboliza muito essa passagem, né? Só que eu acho que as agendas, né, e o que eu temo na agenda futura é que o drama do setor de etanol, né, seja tratado apenas como uma solução para as empresas meio no curto prazo, né, e não consiga incorporar essa agenda que me parece fundamental, não para os 4 anos, mas para os 8, 12, 16, 20, chegando no horizonte lá que o Alexandre situou, lá em 30, em 40, né, que é uma agenda de inovação, de desenvolvimento tecnológico e de incorporação, né, da biomassa num contexto mais amplo, né, que as pessoas podem chamar de bioeconomia, de economia circular, um monte de nomes na moda que estão sendo colocados. Eu acho que essa é a dimensão que eu gostaria de valorizar. Obrigado.